A bruxa de Endor foi realmente Samuel quem falou com Saul, ou foi um espírito demoníaco? A realidade da bruxaria é reconhecida e advertida na Bíblia, indicando sua existência como uma preocupação genuína. A Bíblia não apenas menciona a bruxaria, mas também expressamente alerta os crentes sobre seus perigos. Este é um ponto significativo, porque Deus não nos avisaria sobre algo fictício ou inexistente. Bruxaria, juntamente com suas práticas associadas, como adivinhação e necromancia, é apresentada nas Escrituras como um perigo real e presente. Muitos cristãos desconhecem a extensão com que a Bíblia aborda a bruxaria em suas páginas. Bruxaria e práticas semelhantes são mostradas como o contrafeito de Satanás à espiritualidade santa. Ao condenar expressamente todas as formas de bruxaria, a Bíblia enfatiza o perigo espiritual associado a essas práticas. No mundo de hoje, há uma tendência crescente para celebrar a bruxaria e suas várias formas. Esta mudança cultural representa um desafio para os crentes, pois a Bíblia declara claramente que um filho de Deus não deve ter envolvimento com bruxaria. As razões estão profundamente enraizadas na compreensão do poder espiritual e suas fontes. Segundo a Bíblia, existem apenas duas fontes de poder espiritual: Deus e Satanás. Embora Satanás possua apenas o poder que Deus permite, esse poder ainda é considerável e pode se manifestar de formas enganosas e prejudiciais. O reconhecimento da bruxaria na Bíblia como uma ferramenta de Satanás é um aviso aos crentes sobre os perigos de se envolver com forças espirituais fora da providência de Deus. A Bíblia deixa claro que se envolver em bruxaria ou consultar médiuns não é apenas desobediência, mas pode levar a consequências terríveis. A história de Saul na Bíblia ilustra esse ponto vividamente. Sua consulta à bruxa de Endor, apesar das instruções explícitas de Deus, levou a resultados devastadores. Este relato serve como um lembrete contundente dos perigos espirituais e físicos de desviar do caminho de Deus. Como crentes dotados do Espírito Santo, a necessidade de buscar orientação fora de Deus não é apenas desnecessária, mas também perigosamente arriscada. O Espírito Santo está sempre presente para oferecer orientação, sabedoria e entendimento em todas as situações. Recorrer a práticas como bruxaria significa uma falta de fé na provisão de Deus e uma aventura perigosa em reinos que se opõem à sua vontade divina. A Bíblia condena explicitamente a prática da bruxaria e a consulta a médiuns, alertando contra artes como adivinhação. Apesar disso, a Bíblia inclui relatos de feiticeiros e bruxas. Um exemplo notável é o encontro com a bruxa de Endor. Esta história é encontrada no Antigo Testamento, especificamente em 1 Samuel 28, 3-2. Este capítulo é significativo, pois marca a queda do reinado do rei Saul sobre Israel. Curiosamente, Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes de procurar um médium, Saul tentou consultar Deus, mas não recebeu resposta através de sonhos, urim ou profetas, pois Deus o havia rejeitado devido ao seu coração rebelde. Sabendo que Samuel era um verdadeiro profeta, Saul buscou contatar seu espírito após a morte de Samuel, esperando receber orientação de Deus por meio dele. A morte de Samuel deixou um vazio significativo na vida de Saul, pois Samuel não era apenas o profeta que o ungiu, mas também serviu como seu conselheiro. No entanto, a persistente desobediência de Saul foi um problema crítico. A bruxa de Endor era uma feiticeira que Saul visitou após a morte do profeta Samuel, apesar de ter banido todos os feiticeiros e conjuradores de seu reino. A ansiedade de Saul sobre a iminente batalha de Israel com os filisteus o levou a procurar alguém com um espírito familiar. Com Deus não fornecendo orientação, Saul, desesperado por insights divinos, procurou a bruxa de Endor. Disfarçando-se, ele a visitou em Endor, uma cidade dentro do território de Issacar, atribuída a Manassés. Saul solicitou que ela convocasse o espírito de Samuel para prever seu futuro. Apesar de inicialmente lembrar Saul da lei contra suas práticas, ela concordou em ajudar, depois que Saul jurou pelo Senhor que ela não seria punida por esse ato.
O que a bruxa de Endor conjurou foi estranho e incomum. Ela o descreveu como um espírito, um ser divino. 1 Samuel 28, 13 diz: E o rei disse-lhe: Não temas, mas que vês tu? E a mulher disse a Saul: Vejo deuses subindo da terra. Vejo deuses subindo da terra reflete a visão de mundo e a linguagem hebraica antiga, onde a palavra frequentemente traduzida como deuses, hebraico Elohim, pode ter vários significados, dependendo do contexto. Pode referir-se ao único Deus verdadeiro, seres divinos menores como anjos ou até espíritos partidos. Neste caso, a bruxa provavelmente está usando o termo para descrever a aparição de Samuel, que como profeta e agora uma pessoa falecida, teria parecido sobrenatural ou divino para ela. Então Saul, corretamente ou incorretamente, identificou o espírito como Samuel. O espírito informou Saul de que ele e seus 3 filhos morreriam na batalha no dia seguinte e que os israelitas seriam derrotados pelos filisteus. Este trecho específico, em 1 Samuel, capítulo 28, dividiu os estudiosos da Bíblia em 2 principais escolas de pensamento. A primeira acredita que foi realmente Samuel quem a bruxa convocou. A segunda sustenta que a figura não era Samuel, mas um espírito maligno se passando pelo profeta Samuel. É importante notar que pertencer a uma escola de pensamento em detrimento da outra não implica um julgamento de condenação eterna sobre aqueles que sustentam a visão oposta. A interpretação individual deste texto não é uma questão de salvação. A salvação de alguém não pode ser questionada com base em sua compreensão desta escritura específica. Neste sermão, exploraremos ambas as perspectivas. A Bíblia não fornece uma resposta definitiva sobre se foi realmente o espírito de Samuel que falou com Saul. Embora existam argumentos bíblicos que apoiam ambas as visões, a verdade precisa permanecer desconhecida. O que é claro é a desobediência de Saul a Deus ao praticar necromancia, a consulta aos mortos. Primeiro, examinaremos a escola de pensamento sugerindo que a entidade convocada não era Samuel, mas um espírito maligno se passando pelo profeta. Então disse a mulher: Quem te farei subir? E ele disse: Faze-me subir a Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois tu és Saul. A primeira razão que apoia a crença de que a entidade convocada não era Samuel baseia-se nos avisos bíblicos contra consultar médiuns ou espíritas. A Bíblia contém várias passagens onde Deus proíbe explicitamente seu povo de se envolver em tais práticas. O argumento central é que se Deus opta por não comunicar com uma pessoa, nada que essa pessoa faça pode compelir Deus a falar com ela. Dado que Deus não respondeu a Saul por meio de sonhos, urim ou profetas, é improvável que ele escolhesse se comunicar com Saul por meio de um médium. Esta linha de raciocínio sugere que, devido ao silêncio anterior de Deus para com Saul, seria inconsistente da parte dele transmitir subitamente uma mensagem através de uma prática que ele expressamente proibiu. Deuteronômio 18, 10 a 11. Não se ache entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, quem pratique adivinhação, um encantador, ou quem consulte os espíritos ou um feiticeiro, ou quem invoque os mortos. Levítico 19, 31. Não vos voltareis para os médiuns, nem buscareis os espíritas, para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26. Porei o meu rosto contra a pessoa que se virar para os médiuns e para os espíritas, para andar prostituindo-se após eles, e eu o cortarei do meio do seu povo. A oposição consistente de Deus a práticas como consultar médiuns levanta a questão: por que ele escolheria comunicar com Saul dessa maneira? Aqueles que acreditam que não era Samuel falando com Saul argumentam que Deus não colaboraria com um médium. Eles também contendem que, mesmo que a bruxa de Endor tenha recebido assistência do diabo nesta ocasião, o diabo não possui poder sobre os mortos. Ele não pode ressuscitar ou convocar pessoas do mundo dos mortos, nem pode elevar aqueles que morreram em Cristo. A Bíblia não atribui tal poder ao diabo.
Esta falta de evidência bíblica para o controle do diabo sobre os mortos leva alguns estudiosos a ver o encontro como uma imitação demoníaca de Samuel. Eles acreditam que a médium, utilizando seus poderes sombrios, pode ter convocado um espírito demoníaco. Este espírito enganou tanto ela quanto Saul, fazendo-os pensar que a aparição era, de fato, Samuel. No entanto, essa interpretação é contestada por outros que questionam o motivo por trás de tal engano. Eles perguntam que vantagem Satanás ganharia com as palavras que Samuel falou a Saul. Outro ponto contra a probabilidade do espírito de Samuel falar com Saul é a forte condenação bíblica da necromancia. Dada a denúncia explícita de Deus de tais práticas, parece improvável que ele permitiria uma comunicação genuína de Samuel neste cenário. Primeiro, Crônicas 10, 13 diz: Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que não guardou, e também por consultar a um espírito de adivinhação, para perguntar. Se fosse Deus quem enviou Samuel a Saul, ele não teria punido Saul por consultar um médium. Portanto, o que Saul testemunhou pode não ter sido o verdadeiro espírito de Samuel. Além disso, o local onde Saul visitou a morada de um médium parece um cenário improvável para um milagre orquestrado por Deus. Ademais, aqueles que argumentam que não era Samuel falando com Saul apontam que a profecia dada era tecnicamente falsa. A profecia afirmava, 1 Samuel 28, 19, Além disso, o Senhor entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. O que realmente aconteceu diferiu da profecia. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, acabando por matar Jonatan, Abinadab e Malquissua. A batalha se intensificou ao redor de Saul, e embora arqueiros o ferissem criticamente, eles não o mataram. Em vez disso, Saul tirou a própria vida. Portanto, desde que a profecia não foi cumprida exatamente como declarado, é considerada falsa e não vinda de Samuel, que era conhecido como um verdadeiro profeta de Deus. Prosseguindo, quando Davi perdeu seu filho, ele disse, segundo Samuel 12, 23, Mas agora ele está morto. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Já que a Bíblia ensina que os mortos não podem retornar, alguns acreditam ser mais seguro assumir que o que Saul viu foi uma falsa aparição de Samuel. Além disso, se fosse de fato Samuel quem apareceu a Saul, isso poderia ser interpretado como dando credibilidade à necromancia. Isso levanta a questão: se Deus permitiu uma vez, por que não permitiria novamente? Agora vamos considerar o ponto de vista de que foi realmente Samuel quem apareceu a Saul. A Bíblia descreve a aparição de Samuel em 1 Samuel 28, 14, 15 e 20. Contrariamente à crença de que a bruxa poderia ter imitado a voz de Samuel, sua reação sugere o contrário. A visita de Saul foi inesperada. Ela não havia planejado isso e não o reconheceu, já que ele estava disfarçado e visitou à noite. O terror dela ao ver Samuel indica que foi mais do que uma mera alucinação dela e de Saul. Além disso, o relato não sugere que apenas a bruxa viu e ouviu Samuel. Enquanto ela viu Samuel primeiro e o descreveu para Saul, Saul recebeu uma descrição precisa e acreditou que era de fato Samuel quem havia aparecido. Notavelmente, após a aparição de Samuel, a bruxa não conversou com Saul. Em vez disso, 1 Samuel 28, 15 a 19, registra uma conversa entre Samuel e Saul. Outro ponto feito por aqueles que acreditam que Samuel apareceu é que Samuel falou como um verdadeiro profeta, e sua previsão se concretizou. Ele disse a Saul que eles estariam juntos no dia seguinte, e isso se cumpriu quando Saul morreu e se juntou a Samuel no reino dos mortos. Apesar de argumentos de que Saul não foi morto pelos filisteus, acredita-se que ele tirou sua própria vida enquanto morria de ferimentos infligidos por eles. Além disso, tudo o que Samuel disse a Saul foi consistente com a mensagem de Deus, verdadeiro e sem engano. Portanto, também se acredita que foi de fato Samuel quem respondeu a Saul. A ênfase aqui
não é apenas na mensagem, mas na identidade da pessoa que apareceu, e não há registro de Saul desacreditando no que viu. Estudiosos da Bíblia estão divididos sobre o tópico de se foi o espírito de Samuel que respondeu a Saul. Independentemente da identidade do espírito, é claro que Deus não endossa a consulta a médiuns. Independentemente da escola de interpretação a que você pertença, uma coisa é certa: a bruxaria é real e faz parte do nosso mundo hoje, e os cristãos não devem ter nada a ver com ela. Agora, o que preciso que você entenda é que vivemos em uma época em que a bruxaria se tornou mainstream e ganhou mais aceitação na sociedade. Você precisa estar ciente do dia e da época em que está vivendo e entender a paisagem em mudança. Eu estava assistindo a um documentário sobre uma ex-bruxa, que agora é uma crente renascida, e ela estava explicando o aumento de programas de TV e filmes sobre bruxaria e o lado sombrio. Ela revelou algo que me chocou profundamente. Ela compartilhou que muitos dos programas de TV que se concentram nesse tema contratam bruxas reais para criar feitiços e maldições autênticos para os programas. Você ouviu o que eu disse? Ela compartilhou que muitos dos programas de TV que se concentram nisso contratam bruxas reais para criar feitiços e maldições autênticos para garantir que sejam realistas e genuínos. Quando ouvi isso, pensei em quantos cristãos desavisados e pessoas assistem a esses programas de TV e filmes sem a menor ideia das portas que estão abrindo em suas vidas, ou que os feitiços ou encantamentos que estão ouvindo são reais e criados por bruxas reais. Este cenário destaca a importância de exercermos discernimento e sabedoria nas escolhas de entretenimento que fazemos. A Bíblia, nossa fonte de verdade e orientação, é explícita quanto aos perigos de se envolver ou mesmo se entreter com práticas ocultas. Em Deuteronômio 18, 10 a 12, somos advertidos contra práticas como a feitiçaria, adivinhação e consulta aos mortos, pois são abominações ao Senhor. Este não é apenas um aviso contra a participação ativa nessas práticas, mas também um chamado para evitarmos nos expor a elas passivamente, por meio do entretenimento que escolhemos consumir. É crucial reconhecer que, ao consumir entretenimento que glorifica o ocultismo, podemos estar, inadvertidamente, abrindo portas espirituais em nossas vidas. Essas portas podem levar a influências negativas e até mesmo a opressões espirituais. A palavra de Deus nos ensina a proteger nossos corações e mentes, pois deles emanam as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Isso significa ser criterioso quanto ao que permitimos que entre em nossa mente e espírito através dos nossos olhos e ouvidos. Além disso, o apóstolo Paulo nos aconselha em Filipenses 4, 8, a focar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Se aplicarmos esse filtro aos nossos hábitos de entretenimento, muitos dos programas e filmes populares de hoje não passariam. Isso não é um chamado para o legalismo, mas sim para uma vida de santidade e obediência a Deus, reconhecendo a batalha espiritual à nossa volta e escolhendo não nos aliar, mesmo passivamente, às forças das trevas. Portanto, como cristãos, é essencial estar alertas e informados sobre as tendências culturais, especialmente aquelas que podem ter implicações espirituais. Isso pode significar fazer escolhas impopulares ou nadar contra a corrente da cultura mainstream, mas nossa fidelidade a Cristo e nosso desejo de viver uma vida que o honre deve sempre ser nossa prioridade máxima. Como está escrito em 1 João 2, 15 a 17, não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Reconhecendo isso, somos chamados a ser luz em meio às trevas, oferecendo uma alternativa santa ao entretenimento que o mundo oferece e testemunhando a verdade de Cristo em todas as áreas da nossa vida, incluindo nossas escolhas de entretenimento. Considere por um momento a magnitude dessa revelação, as melodias assustadoras, os feitiços intricados e os encantamentos cativantes que muitos casualmente cantarolam ou recitam, acreditando serem meros elementos fictícios de um programa de TV,
tem raízes na bruxaria autêntica. E enquanto pode ser tentador descartar isso como mero entretenimento, devemos nos perguntar: a que custo? O título deste sermão é: se você ouvir isso na TV, desligue todos os seus dispositivos. Dramático, eu sei, mas é para capturar sua atenção e garantir que você perceba a gravidade do assunto. Existem certos programas de TV que os cristãos não deveriam assistir. Existem filmes específicos que os cristãos deveriam evitar. Embora muitos programas de TV e filmes sejam inocentes, fique longe de conteúdos relacionados ao ocultismo. A palavra de Deus é clara ao nos orientar a evitar qualquer forma de envolvimento ou fascínio pelo ocultismo. Em Efésios 5:11, somos instruídos a não ter nenhuma participação nas obras infrutíferas das trevas, mas antes reprová-las. Isso se aplica não apenas às nossas ações diretas, mas também às influências indiretas, como aquelas que podemos receber através do entretenimento. O que consumimos visual e auditivamente pode afetar nosso espírito e nossa relação com Deus, mesmo que não percebamos imediatamente. Além disso, Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Isso significa que devemos estar atentos às sutilezas com que o mundo tenta moldar nossos pensamentos e comportamentos, inclusive através do entretenimento. O consumo de conteúdo que glorifica ou normaliza o ocultismo pode lentamente erodir nossos valores cristãos e nossa sensibilidade espiritual. Portanto, como cristãos, devemos ser diligentes em proteger nossos corações e mentes. Provérbios 4:23 nos adverte a guardar nosso coração acima de tudo o que se deve guardar, pois dele procedem as fontes da vida. Isso implica uma vigilância constante sobre o que permitimos que entre em nossas vidas através dos nossos olhos e ouvidos. Se algo não honra a Deus ou contradiz sua palavra, então não tem lugar na vida de um seguidor de Cristo. Isso pode requerer que façamos escolhas difíceis e, por vezes, impopulares em relação ao entretenimento. No entanto, nossa obediência a Deus e nosso desejo de viver uma vida que o glorifica devem ser nossa prioridade. Josué 24:15 nos desafia a escolher hoje a quem serviremos. Se a cultura popular e suas ofertas contrárias aos princípios bíblicos ou o Senhor. Como cristãos, somos chamados a escolher o Senhor e sua vontade para nossas vidas, o que inclui as escolhas de entretenimento que fazemos. Em suma, viver uma vida que honra a Deus significa estar atento e intencional sobre o que permitimos influenciar nossos corações e mentes. Isso inclui ser criterioso sobre o entretenimento que consumimos, evitando aqueles que promovem ou glorificam o ocultismo e práticas contrárias à palavra de Deus. Ao fazê-lo, fortalecemos nossa fé, protegemos nossa integridade espiritual e testemunhamos o poder transformador de Cristo em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossa escolha de entretenimento. Não seja ingênuo e assuma que não é real. É real. A Bíblia nos diz que é real. Deus não o avisaria sobre algo que não é genuíno. Entenda a gravidade com que Deus vê bruxaria e feitiçaria. O diabo é conhecido por ser perverso e prejudicial. Ele não tem senso de moralidade. Você é abençoado por Deus, e nada pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus abençoou você, seus filhos, e há uma bênção sobre sua casa e aqueles ao seu redor. Assim como Balaão não pôde amaldiçoar os israelitas, as forças deste mundo não podem anular as bênçãos que Deus instilou em seus filhos. Essa verdade deve nos encorajar, dando-nos força para viver sem medo, independentemente do que encontramos em nossa vida diária ou das tendências culturais em mudança ao nosso redor. Podemos estar cercados por um mundo em constante evolução, repleto de crenças, práticas e forças espirituais contrárias à vontade de Deus. Ainda assim, nossa fundação permanece inabalável porque estamos firmados nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra desse mesmo sentimento em Romanos
38 e 39, afirmando que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, anjos, nem demônios. À medida que navegamos pelo mundo complexo ao nosso redor, que às vezes parece cada vez mais distante dos valores cristãos, é crucial lembrar nosso status divinamente ordenado. A bruxaria, em suas numerosas formas, pode se apresentar como uma força potente, mas seu poder empalidece em comparação com o Deus que nos abençoou. Embora seja vital ser vigilante e discernir, reconhecendo o poder real que certas práticas podem ter, nosso foco principal deve sempre estar naquele que detém a autoridade suprema. Somos seus filhos, assegurados sob sua bênção. Em sua sombra encontramos refúgio, tornando impossível qualquer maldição nos atingir. Neste contexto, é essencial lembrarmos das instruções de Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta passagem nos encoraja a manter nossa lealdade a Deus acima de tudo e a resistir ativamente às tentações e enganos do inimigo. Ao fazermos isso, não apenas fortalecemos nossa fé, mas também exercemos a autoridade que nos foi dada como filhos de Deus, repelindo as forças das trevas que tentam nos desviar do caminho certo. Viver nesse estado de vigilância e dependência de Deus não significa viver em medo constante das forças espirituais adversárias. Pelo contrário, é reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas e confiar em sua proteção. Como está escrito em 1 João 4, 4, Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Esta verdade nos assegura que, apesar das ameaças espirituais e físicas que possam surgir, a presença de Deus em nós é mais poderosa do que qualquer adversário. Além disso, Efésios 6, 11 a 12, nos exorta a revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta passagem nos lembra que nossa batalha não é contra pessoas ou instituições terrenas, mas contra forças espirituais de maldade. Portanto, devemos nos equipar com as ferramentas espirituais que Deus nos forneceu, incluindo a verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Concluindo, enquanto navegamos por este mundo e enfrentamos suas diversas influências, incluindo aquelas que promovem práticas contrárias aos ensinamentos de Cristo, devemos nos lembrar de onde nossa verdadeira força e segurança residem. Estamos protegidos e abençoados pelo Supremo Criador do Universo, cujo amor por nós é inabalável e cujo poder está acima de qualquer outro. Portanto, mantenhamos nossos corações e mentes focados em Deus, vivendo de acordo com sua vontade e confiando em sua proteção divina em todas as circunstâncias. Com as informações apresentadas sobre Saul e a bruxa de Endor, qual é a sua opinião? Você acha que foi Samuel quem apareceu ou acredita que foi um espírito maligno se passando por Saul? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.